Oi, gente! Eu sou a Stephanie e sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje eu tô aqui pra falar sobre um assunto que me perguntam muito no Instagram, porque direto eu posto vídeos da minha rotina, do meu trabalho, e muita gente pergunta com que eu trabalho aqui em Portugal. Eu sempre tento resumir um pouquinho, mas hoje eu decidi fazer um vídeo mais explicativo e longo pra vocês entenderem como é o meu trabalho, e também vou dar dicas aqui para vocês conseguirem um trabalho bem legal aqui em Portugal, quais documentos precisa, se precisa falar outras línguas, tudo para você conseguir o emprego bem legal. Então, gente, para vocês entenderem melhor, eu já tive 3 trabalhos aqui em Portugal. Eu vou falar desde o primeiro até o que eu tô agora, e o que eu tô agora é o terceiro. Bom, quando eu cheguei aqui, eu fiquei mais ou menos 1 mês e meio sem trabalhar, porque eu tava à espera do meu NIS, que é um número de documento que a gente precisa para começar a trabalhar, e o meu demorou bastante para sair. E logo que eu tirei o meu NIS, eu consegui um trabalho em uma loja de açaí que ficava dentro de um hotel, e dentro do hotel tinha uma praça de alimentação e tinha uma loja de açaí. Lá nessa loja eu ficava responsável por preparar, montar os açaís e às vezes atender o balcão lá na frente. Não foi uma experiência muito legal, apesar de ser um trabalho tranquilo, visto alguns trabalhos mais pesados que o pessoal tem aqui. Só que eu não me adaptei com as pessoas, com o ambiente, enfim, eu fiquei 1 semana nesse trabalho e eu saí. E quando eu saí desse trabalho, eu fiquei muito frustrada, muito chateada, porque, sério, gente, eu simplesmente tive uma crise de ansiedade devido a uma situação que ocorreu lá. Enfim, não foi frescura, eu trabalho desde os meus 17 anos de idade, eu tenho 28. Então eu comecei cedo, já trabalhei em vários lugares que vocês possam imaginar, até na polícia. Mas enfim, gente, sempre fui acostumada a trabalhar e nunca tinha vivido uma situação parecida com aquela. Foi uma situação, assim, bem estressante, um problema com uma pessoa de lá. E eu também, assim, tinha acabado de chegar aqui, tava passando pela fase de adaptação, tava sentindo muita falta da minha vida no Brasil. Então, acho que tudo meio que levou a isso, sabe? Tudo se encaminhou pra isso. O trabalho não deu certo, eu saí de lá. Eu fiquei mais ou menos aí 1 semana desempregada até que eu consegui outro. Gente, e é loucura, mas eu lembro até hoje que quando eu saí de lá, uma pessoa me falou: você não vai conseguir coisa melhor, fica aqui. E eu fiquei tipo, sabe, aquilo entrou na minha cabeça e eu fiquei tipo, eu vou conseguir coisa melhor, eu tenho potencial pra conseguir coisa melhor. Sério, acreditem em vocês mesmos, porque se você sabe que você tem potencial pra conseguir uma coisa melhor, você vai conseguir. Não tô falando aqui, trabalhar em um açaí não é uma coisa boa, mas assim, você sabe com o que você quer trabalhar, então não deixe que as pessoas digam que você não vai conseguir coisa melhor. Enfim, saí do meu trabalho tóxico. E 1 semana depois eu comecei a trabalhar em uma loja de crepes. Não é bem um restaurante, era uma loja mesmo, porque era bem pequenininho. Ali eram feitos crepes, waffles, saladas e, gente, que lugar maravilhoso. Até hoje eu falo com os donos de lá e amo eles de verdade. Foi um lugar, assim, que me acolheu demais. Eu tinha acabado de sair de um trabalho bem turbulento, bem tóxico, como eu disse, e eu tava à espera de coisas piores, sabe? Depois daquela experiência eu pensei, as pessoas vão ser ruins, vão me tratar mal. Eu já tava esperando uma coisa ruim. Quando eu cheguei lá, as pessoas foram tão boas comigo que, sério, eu não acreditava. Todo dia que eu ia trabalhar, eu não acreditava quão sortuda eu era por estar indo pra aquele lugar onde as pessoas eram maravilhosas. E nesse lugar eu ficava basicamente na parte da cozinha, a preparação dos alimentos e tudo mais. E eu aprendi muita coisa, foi assim, um curto período que eu fiquei lá, mas foi um curto período maravilhoso. Eu nunca tinha trabalhado em cozinha, mas as coisas que eu aprendi lá até hoje eu pratico, juro, foi assim, muito legal. Eu tava me sentindo Masterchef naquele lugar. Fora que era um lugar turístico e eu conseguia praticar meu inglês com alguns clientes. Enfim, 0 defeitos, não tinham que reclamar desse trabalho, somente o horário. Eu saía de lá muito tarde, eu saía de lá 10 horas da noite, eu não morava longe, era bem perto da minha casa, eu pegava só um trem, um comboio, e pronto, era isso, dava ali 10 minutinhos e já tava em casa. Só que eu saía bem tarde, o Caio saía cedo do trabalho, a gente não tava conseguindo se ver muito. Mas enfim, eu ficaria nesse trabalho tranquilamente. Enfim, estava lá toda feliz no meu trabalho, fazia mais ou menos 1 semana, até que eu recebi uma outra proposta. E uma proposta, assim, muito tentadora, que eu não tive como dizer não. Vou contar pra vocês qual foi a proposta. Na casa que eu morava num quarto, né? E a dona lá da casa, ela tinha me indicado pra um amigo dela que trabalhava em uma rent-a-car. Rent-a-car é a empresa de aluguel de carros. Tinha me indicado pra ser recepcionista, como dizem aqui. E pra trabalhar lá, você tinha que ter carta de condução, né? CNH, e tinha que falar inglês fluente, mas eu não sou tão fluente assim, mas eu falo bem agora. E aí eu recebi uma mensagem no WhatsApp dessa pessoa
que tava me chamando pra trabalhar lá. Não passei nem por entrevista, gente, foi uma coisa assim incrível. A pessoa viu meu currículo e falou: olha, gostei muito do seu currículo, quero que você venha trabalhar aqui com a gente. Isso, se não me engano, era numa sexta-feira. Ele falou assim: quero que você comece na segunda. Eu fiquei tipo, meu Deus do céu. Eu tinha que dar a resposta ali, porque eles estavam precisando muito. E assim, era pra ficar na recepção, coisa que eu já trabalhei no Brasil de recepcionista. Inclusive recepcionista bilíngue, que é português e inglês. Às vezes espanhol, mas bem mal. Mas era uma coisa que eu já tinha ali uma experiência. O horário também era bem tranquilo, era das 8 às 18. Até então eram 2 folgas por semana. Aí, gente, que eu aceitei a proposta, claro. E eu comecei a trabalhar nesse lugar. Nossa, parando pra pensar aqui, não foram 3 empregos que eu tive, foram 4. O que eu tô agora é o 4, esse que eu tô contando é o 3º, tá? É porque basicamente é na mesma empresa, então por isso que eu conto como um só, mas eu vou contar pra vocês. Eu fui pra uma loja de rent-a-car, né, de aluguel de carros, e pra trabalhar como recepcionista. Só que a recepção era bem diferente do que eu imaginava. Eu basicamente ficava ali em pé na recepção o dia inteiro, aguardando os carros chegarem, e a minha recepção era basicamente de carros, não muito de pessoas. O carro chegava, fazia inspeção, via se o carro tinha algum dano. Raramente eu usava meu inglês nesse lugar. Via se o carro tinha algum dano, anotava tudo e levava o carro para estacionar. E também, quando o cliente chegava, eu tirava o carro da garagem para levar para o cliente. Só que, gente, essa garagem era um pátio enorme, não era coberto, era assim, ao ar livre, e era na época do verão, então o sol era muito forte e tinham muitos carros. E tipo, carrinha, carros tipo caminhão, grandes, coisas que eu nunca tinha dirigido na minha vida. Mas enfim, eu fui, falei, vamos, tô disposta, caminhoneira. Nunca tinha dirigido aquilo, mas enfim, aprendi. Só que era um trabalho pesado, sim, gente, porque eu ficava embaixo do sol e tinha que tirar um carro da frente do outro para poder tirar o carro do fundo para entregar para o cliente e depois pôr todos os carros de volta. E muitas das vezes eu tava sozinha, o sol assim me queimando, morrendo de calor, não era fácil, gente. Basicamente, quem fazia isso era eu e mais uma menina que ficava comigo na recepção, brasileira também. E, nossa, era pesado, mas a gente se dedicava muito pra fazer tudo, sabe? Dentro dos nossos limites, a gente superava os nossos limites e conseguia fazer tudo. Mas, infelizmente, alguma coisa que a gente fez não agradou o chefe da recepção e ele pediu pra nos dispensarem. A gente ficou bem triste, bem chateada, porque eu principalmente, né, porque eu tinha deixado o emprego que eu tanto gostava pra ir pra lá e me mandaram embora. E eu esqueci de contar um detalhe. A empresa que eu trabalhava, não trabalhava diretamente para essa empresa de aluguel de carros. Trabalhava para uma empresa terceirizada que prestava serviço para várias empresas de aluguel de carros. Então eu estava ali naquela empresa, mas não com contrato pela empresa, e sim com recibo verde, que é como se fosse CNPJ, que é onde você presta serviço para uma empresa que presta serviço para outra empresa. Então eu não tinha vínculo direto com a empresa de aluguel de carros, e sim com a prestadora de serviços. E aí, depois que eu fui mandada embora, passaram uns 4 dias e eu recebi uma mensagem da mesma pessoa que me mandou mensagem pra eu começar a trabalhar com eles, me fazendo uma proposta pra começar a fazer um freelance em uma outra empresa que eles também prestavam serviço. E a empresa era também uma empresa de aluguel de carros, e aí eu aceitei, claro, comecei a trabalhar lá. Esse freelance durou aí uns 7 dias. Depois a empresa gostou do meu serviço e resolveu ficar comigo. E novamente, os pré-requisitos para trabalhar lá era falar inglês e ter a carta de condução, a CNH. Então eu tinha tudo, comecei a trabalhar, eles me mudaram até para outra unidade dessa mesma loja, né, de rent-a-car, só que em outro lugar, no centro de Lisboa. Comecei a trabalhar lá e, bom, basicamente o que eu fazia no começo. A minha função, assim, mudou um pouquinho, que no começo eu era fazer só uma coisa e depois eu comecei a fazer mais. Mas enfim, no começo, logo que eu comecei a trabalhar lá, a minha função era entregar carros para os clientes de hotéis, porque essa empresa ela tem vínculo com os hotéis. Então, como ali eu trabalho na região central de Lisboa, tem vários hotéis, eu pegava o carrinho e ia até o cliente, abria o contrato. E a maioria, 90% dos clientes falam inglês, então foi ali que eu usei realmente o meu inglês. E abri o contrato com o cliente, mostrava o carro, entregava o carro. E além de entregar os carros para os clientes, às vezes eu precisava ir de uma estação, né, uma estação de Lisboa Centro, lá para o aeroporto, para poder mover os carros, trazer um carro de lá para cá e vice-versa. E, gente, no começo não foi fácil, claro, nada no começo é fácil. Eu nunca tinha dirigido em cidade grande, Lisboa.
Pra mim é grande, porque eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e o trânsito lá é, assim, uma maravilha comparado aqui. E eu simplesmente me perdi o tempo todo. Gente, eu já fiz cada cagada. Já entrei uma vez na ponte Vasco da Gama, que é assim, uma ponte muito grande. Não tão grande, mas grande. Você demorei mais ou menos uma meia hora pra ir na ponte, mais meia hora pra voltar. E sim, eu me perdi, eu entrei na ponte. Gente, era pra eu estar de volta em 20 minutos. Eu demorei mais de uma hora. Chorei, me desesperei, queria sair do trabalho. Olha, gente, não foi fácil também. E passado o tempo, eu comecei a aprender mais coisas, comecei a aprender o sistema. Então, eu ficava mais ali na recepção, sentadinha com o computador, abrindo contrato com o cliente, mostrando o carro. Claro que eu não deixei de fazer os hotéis, faço os hotéis, assim, com a maior tranquilidade do mundo. Desenvolvi muito bem o meu inglês, porque o contato ali com o cliente nos hotéis é eu e o cliente, não tinha ninguém ali para intermediar. E, enfim, os clientes não falavam português, a maioria das vezes inglês. Tem cliente que só fala francês, porque tem alguns franceses que não falam inglês. E eu aprendi até algumas poucas palavras em francês. Espanhol também já desenrasquei ali um portunhol. Mas é assim, é uma experiência muito legal. Eu tive contato com pessoas do mundo todo, sabe? E é muito legal você ter esse contato. Bem, eu pude conhecer vários pontos turísticos de Lisboa, porque indo para os hotéis, geralmente são perto de pontos turísticos. Conheci lugares incríveis, hotéis maravilhosos, porque eu nunca tinha sonhado em entrar, gente. Eu desenvolvi melhor o meu inglês, como eu disse, e me tornei uma ótima motorista, gente, porque dirigir no centro de Lisboa é assim, é um teste pra ver que você é uma boa motorista mesmo. E agora eu não tenho mais medo de dirigir, pode me jogar em qualquer lugar. Eu gosto muito do meu trabalho hoje em dia, é um trabalho que me permite não só ficar no escritório ali, atendendo o cliente, mexendo com papel, né, fazendo arquivo, que eu também faço. Pra sair um pouquinho do tédio, eu vou pra rua, vejo lugares incríveis, vou pros hotéis, converso com pessoas de outras culturas e línguas. Tá sendo, assim, uma experiência muito legal. E o meu trabalho é das 8 às 18. Eu tenho 2 horas de almoço e uma folga e meia por semana. Sendo que sábado eu trabalho meio período e no domingo eu folgo. Quando é feriado, tem feriado que eu não trabalho, tem feriado que eu trabalho só meio período. Nunca abre feriado o dia todo. Então, assim, é bem tranquilo. E eu tô nesse emprego já tem 7 meses. É uma área muito boa, até mesmo disputada pelos portugueses. Eu conheço muitos portugueses, às vezes eu pego o Uber e eles falam: nossa, eu queria muito trabalhar em uma rent-a-car e não sei o que, como eu faço pra entrar? Eles gostam muito dessa área aqui. Então é uma área muito boa pra você que tá chegando aqui começar a trabalhar e seguir nesse ramo mesmo. Agora eu vou dar algumas dicas de ouro para vocês conseguirem um bom trabalho aqui em Portugal, até mesmo como o meu, ou então empregos melhores. A primeira dica é: aprendam inglês. Se vocês não sabem inglês, antes de vir pra cá, aprendam inglês, gente. Inglês é fundamental, todo mundo aqui fala inglês. Desde o motorista do ônibus até a pessoa que pede dinheiro na rua sabe inglês. Eu já vi pessoas pedindo dinheiro em inglês, fica ali no semáforo pedindo em inglês. Então, assim, todo mundo fala inglês aqui. Se você não sabe inglês, pelo amor de Deus, aprende. Se você puder aprender outras línguas, melhor ainda. Outra dica é: tenham CNH. Se vocês ainda não têm, tirem no Brasil antes de vir pra cá, gente. Isso vai ser fundamental para você conseguir um bom emprego. E muitas vezes você vai perder emprego por não ter CNH. Então, tenham a CNH. E se você já tem e ela tá perto de vencer, revalida ela e vem com ela válida aqui para uns 10 anos para você ficar tranquilo. E sim, a carteira do Brasil até o dia de hoje, que a gente tá em abril de 2023, ela é válida aqui, ela só tem que estar no período de validade, e ela, como seu passaporte, ela é válida aqui em Portugal, você consegue conduzir normalmente. Outra dica é: tragam os seus documentos escolares com apostilamento de AIA. Gente, eu já perdi emprego aqui no começo, vagas boas, porque eu não tinha apostilado os meus documentos da escola. Os documentos da escola é ali o modelo 19, né, a conclusão do ensino médio, o diploma e mais os boletins escolares, não boletim, histórico escolar. Traga tudo com apostilamento de AIA para você depois, quando chegar aqui, ir no consulado do Brasil para solicitar a equivalência do seu diploma. Eles vão te dar um documento, com esse documento você vai na escola apresentando os documentos originais e você consegue a equivalência do seu diploma. Não são todos os empregos que pedem isso, mas bons empregos aqui pedem sim, para você trabalhar de recepcionista, de administradora, em vagas assim mais tranquilas, digamos. Então você vai precisar disso. Muitos deles pedem e eu perdi vaga, como eu disse, por isso.
E a outra dica é, não tenham medo, acreditem em vocês mesmos, vocês conseguem fazer tudo. Gente, eu pensava que eu não conseguia fazer muitas dessas coisas que eu fiz nesses trabalhos e eu superei meus limites, eu amadureci muito aqui e eu vi que eu sou muito forte. Então acreditem em vocês mesmos e nunca deixem alguém dizer o que vocês não podem fazer, tá bom? E foi esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aqui um likezinho, se inscreve no canal e também compartilha o vídeo aí para outras pessoas que estão querendo vir para Portugal e querem ver relatos de pessoas que já moram aqui. Então, um beijo, tchau!